Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, por que gostamos tanto de listas? A gente vai conversar sobre o impacto das listas e por que elas são tão importantes no meio musical. Certo, meus amigos listeiros e leiteiros? Certíssimo. Mas antes do que, Renan Guerra, que adora uma listinha. E uma leitada? Ah, passada. Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. E se... O que mais? Até me perdi. Mas antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Você também pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. Você pode compartilhar estes programas com seus amigos, com quem você gosta, indicar a gente. Mas se você gosta realmente... com quem você não gosta também. E se você realmente gosta da gente, você pode apoiar no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente. Hoje estamos aqui com Rodrigo Berg, seu gato, Tuane Malman, iPhone Mariana, Danilo Ferreira, Vinícius Correia, Jefferson Kozenieski, Leonel Moura e Fabrício Neri, que entrou com o áudio ligado achando que eu não tinha percebido e já desativou, que eu vi. Safado. Incomodando ele. E no dia 2 de novembro acontece a primeira edição do Índigo Apresenta aqui em São Paulo, com shows de Weezer, Block Party, Mogwai, Jude Line e Otoboke Beaver. Os ingressos já estão à venda em eventim.com.br/Índigo. E hoje, meus amigos, eu quero falar sobre esse quarteto japonês maravilhoso, que é o Otoboke Beaver. É um grupo japonês de punk rock formado em Kyoto no ano de 2009, quando elas eram muito novinhas, estudantes do colegial ali. É uma banda que parte do punk, mas incorpora elementos de hardcore, math rock, tem essa coisa da energia, tem o bom humor. As canções tratam sempre sobre críticas sociais, conflitos, questões feministas, e elas têm sempre esse olhar muito crítico sobre a sociedade japonesa de maneira geral, essa questão dos costumes. Elas debocham muito dessa sociedade patriarcal japonesa, e isso sempre foi uma das marcas do trabalho delas. E assim, é uma banda que tá desde 2009, elas têm muita coisa caseira, muita coisa que elas gravavam em fita cassete, CDR, umas coisas meio improvisadas, uns registros ao vivo. Oficialmente elas têm 2 trabalhos de estúdio, então meio que eu dei uma passeada pela discografia delas para organizar aqui 5 trabalhos que eu considero essenciais para quem ainda não conhece o trabalho das Otoboke Beaver. Vamos começar pelos álbuns. Itekoma Hits de 2019 é o mais clássico, é o disco que apresentou elas para o ocidente, garantiu um posto de destaque em diversas publicações e sintetiza muito dessa energia, dessa crueza da banda. A segunda recomendação, Super Champion de 2022, é um outro álbum de estúdio delas, canções curtíssimas, a gente já comentou aqui, eu sei que o Renan e a Isa gostam bastante, são musiquetas ali de 1 minuto, menos de 1 minuto, 2 minutos, e que traduz muito dessa energia, dessa crueza do quarteto em estúdio. Indo para os EPs, a gente tem 2 trabalhos que são bem legais. O primeiro é o Bakuro Book, de 2016, trabalhinho de 3 faixas ali, que mostra muito da potência da banda e dessas dinâmicas deles em estúdio. E por último, nos EPs, Love is Short, de 2017, e como o nome diz, ele trata dessas questões sentimentais e nessa coisa dessa crueza, dessa aceleração, dessas faixas que são sempre dinâmicas e muito bem resolvidas em um intervalo curtíssimo de poucos minutos. E para fechar, em 2016, elas lançaram uma compilação chamada Okoshiasu Otoboke Beaver. É um trabalho que justamente reúne muitas dessas composições lançadas desde o início da carreira até aquele ponto em questão. Então, se você quer mergulhar na discografia da banda, já se preparando para o showzão que elas vão fazer aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, bota para tocar esses 5 trabalhos que eu recomendei para vocês, que não tem erro. Lembrando que o Índigo Apresenta é um projeto novo da 30E, com várias apresentações, vários shows rolando em diferentes casas aqui de São Paulo e outras cidades do Brasil. Então você dá uma olhada lá no site da Eventim, que você tem todas essas apresentações listadinhas, e no dia 2 de novembro você encontra com a gente lá no Parque do Ibirapuera. Não esquece, eventim.com.br/Índigo e venha curtir com a gente. Certo, meus amigos?
Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Você já mudou de opinião sobre um disco só porque ele apareceu em uma lista? Talvez isso tenha ocorrido quando Acabou Chorar dos Novos Baianos apareceu no topo da lista dos 100 melhores discos da Rolling Stone Brasil nos anos 2000, ou quando OK Computer do Radiohead aparecia no topo das principais listas dos melhores discos dos anos 90, ou você talvez tenha redescoberto Pet Sounds do Beach Boys depois que os críticos insistiram que ele era o segundo melhor disco de todos os tempos, atrás apenas do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, segundo a revista Rolling Stone nos anos 2000. As listas fazem parte da nossa vida como consumidores de músicas há décadas. E hoje nós vamos mergulhar um pouco na história por trás dela, dos cadernos de cultura europeus do século XIX, as playlists algorítmicas e, claro, entender por que seguimos tão fascinados com esse conceito de rankings. Meus amigos, vocês são listeiros? Vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês pararam assim para prestar atenção numa lista e falar, nossa, que coisa curiosa, eu preciso ouvir cada um desses 100, 50, 150, 200 álbuns listados aqui? Eu não lembro a primeira vez, mas uma coisa que foi muito importante na minha adolescência foi a lista dos 1001 discos para ouvir antes de morrer. Total. Foi algo que eu lembro que na época eu achei um site que tinha toda a lista com os discos para você baixar já. Então você conseguia baixando o disco que você escolhia. Foi assim que eu fui a primeira vez, por exemplo, escutar a Maria Bethânia, um disco da Maria Bethânia. Foi a partir dessa lista, porque tinha o Sério? Âmbar, e daí eu baixei. E eu gostei muito, então, e é tipo, até hoje tá no meu, tipo, sei lá, top 10 discos da Bethânia, assim. Uhum. Então acho que é bem interessante. Assim como esses dias eu voltei a ouvir o They Were Wrong, So We Drowned, do Lears, que foi uma coisa que eu descobri nessa lista também. Ai, era um disco que eu disco. adorava muito, assim. Então foi uma coisa meio de ir descobrindo coisas que eu realmente desconhecia, assim, a partir da lista. Então foi uma coisa importante na minha formação. Eu tô um pouco dando redan também, de Como é copia? descobrir muita coisa que eu seja talvez criativo, Nick Silva. não teria Fazendo contato. uma história mentirosa. Faz uma história mentirosa aqui. Não, eu acho que é isso. Acho que, sei lá, eu comecei a me importar com listas, assim, dessas, tipo, mais final de ano e tudo mais. Lá por, sei lá, 2009, 2010, que foi quando eu comecei a, tipo, não escrever sobre música, mas levar isso um pouco mais a sério, assim. Até porque foi em 2011 que você começou. Foi em 2011 eu comecei a escrever sobre música, é verdade. E é isso, assim, Sei tudo aí sobre a sua vida. descobri coisas que eu talvez não teria contato, e acho que essas listas mais antigas, né, tipo, sabe, melhores dos anos 60, 70, essas coisas mais antigas, assim, eu acho que fez parte da minha adolescência, assim, de Você cresceu nos anos 60. Oi? Quando você cresceu nos anos 60. Exatamente, de ser um guia de consumo ali, de guia do que foi importante na época e tudo mais, e de saber quais discos ali eram legais ou não pra se ouvir, ter esse panorama do que foi a época ali. Mas sei lá, acho que cada veículo tem seu viés, cada lista tem suas particularidades, a gente vai chegar nisso mais tarde, né? Mas é interessante ver que cada veículo tem a sua, sei lá, a sua métrica ali do que é bom ou não e o que vai passar pra frente ou não. Acho que depois a gente pode ir se aprofundando um pouco mais nisso. Você falou veículos ali, e eu fui muito influenciado pelo trabalho do Alexandre Matias, o Trabalho Sujo. Ele tinha umas listas incríveis ali na época, blogger dele. Hoje ele quase não escreve, né, Alexandre? Podia escrever mais essas listinhas, agora são coisas mais curtas. Ele tem que trabalhar, né? Fazer outras coisas. Fica a cobrança. Mas eu lembro muito de uma lista que ele fez, sei lá, 25... Até já falei com ele uma vez, ele me entrevistou num papo sobre jornalismo que ele tinha no YouTube. Eu falei que era uma lista que ele fez sobre os 25 discos essenciais, os 25 anos do indie no Brasil, assim. E eu lembro que aquilo me abriu muito a cabeça. A própria lista da Rolling Stone dos 100 melhores discos brasileiros dos anos 2000 foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu comprava a revista na época e, de fato, Novos Baianos era uma coisa que estava meio que fora do meu radar e acabou me puxando para eu gostar do trabalho da banda. E tinha outras coisas que eu já ouvia e que foram meio que validando ali. Mas eu acho que muito da geração blogger ali, tinham várias coisas que eu fui captando a partir dali, mas principalmente eu lembro que uma grande influência era o programa Top Top da MTV Adorava. Brasil.
a apresentação da Marina Persson e do Léo Madeira, onde eles faziam um top 10. Toda semana era um top 10 ali diferente, com um tema muito específico e que acabava apresentando algumas coisas muito interessantes para mim. Então ali eu sempre gostei do formatinho lista. Só pra você falou do top, só pra dizer que era curioso que eles faziam listas de várias coisas, que não era só, tipo assim, listas de discos, mas listas, sei lá, tipo 10 mortes bizarras da música, 10 roupas icônicas, era sempre alguma coisa, tipo, completamente maluca, então a gente expandia também esse conceito. Era um roteiro muito bom, assim, também, né? E tinha muita informação, muita história sobre música, assim, eu acho que também era uma forma de usar a lista pra revisitar a história da música, não só pelos discos, mas por toda a bagagem cultural mesmo que tem em torno. E aí, assim, quando eu fiz faculdade, o meu foco de pesquisa do meu TCC foi crítica de mídia, com foco numa lista dos 100 melhores discos brasileiros dos anos 2000. E aí tive que ir atrás de metodologia, de estruturar isso, de entrevistar gente, para montar essa seleção ali. O Renan falou muito dessa lista dos 1001 discos para se ouvir antes de morrer. Eu lembro que foi um livro que me marcou bastante, porque eu já contei aqui, teve um verão que eu fui viajar com meu tio de Kombi pela América Latina. E eu tinha acabado de comprar esse livro. E aí eu lembro que cada lugar que eu parava, que eu tinha acesso à internet, eu baixava alguns dos discos que eu tinha acabado de ler durante a viagem, sabe? Então a viagem toda eu fui ouvindo várias coisas que eu nunca tinha ouvido na vida, tipo Frank Sinatra, por exemplo, uma coisa que eu lembro que tinha nesse livro, muita coisa de jazz antigo, assim. Então lista é uma coisa que eu gosto demais, assim, eu acho que é uma boa forma de você se organizar musicalmente, assim, tipo, onde eu começo a ouvir determinadas coisas, sabe? Eu lembro que lá no comecinho do podcast, na época que a finada Elo ainda estava entre nós. Que Deus a tenha, a nossa estrelinha que brilha lá no céu. Eu também tenho, eu tenho esse livro de 1001 discos pra ouvir antes de morrer há muito tempo. E eu nunca dei muita moral pra ele, eu fui tentar ouvir, assim. Eu vi bastante coisa, cheguei, sei lá, na metade dos anos 60. Mas é meio incrível a capacidade desse disco de ter coisas maravilhosas e de ter coisas, assim, totalmente esquecíveis. Que talvez, beleza, pra época faça algum sentido, mas eu não sei se pra hoje se traduz mais em algo tão legal. Você tem que ler o texto, né, acompanhando. Ele teve algumas reedições, né, acrescentando coisas, tirando outras, assim. A brasileira é uma lista especial, porque tem coisa brasileira. A gringa acho que tem pouquíssima coisa brasileira. Eu acho que o charme das listas é justamente isso, você ir mexendo, acrescentando, tirando, entendendo que a cada X anos você precisa dar uma revisitada, entender, será que esse disco aqui é tão relevante? Será que um top 10 dos anos 60 só com Beatles aqui é realmente a melhor sugestão, sabe? E até porque as coisas mais modernas geralmente não entram nessas listonas, assim, tipo... Sim. Tantos discos de todos os tempos, tipo, as coisas, sei lá, do ano passado... Bem que não deu tempo de entrar, talvez nos top, mas é muito difícil entrar, sabe? De coisas mais recentes. Até porque a gente já gravou várias vezes aqui, a gente fala que muito disco que a gente considera clássico, ele demora um tempo até ele de fato ser um clássico. Vai ali um tempo de maturação, de entendimento, será que ele é realmente relevante? Quantos outros discos ele influencia posteriormente, né? E aí, assim, eu fui atrás aqui de uma raiz histórica dessas listas culturais e ela esbarra muito no que foi exatamente o meu TCC, que foi fazer esse monitoramento de crítica de mídia, de onde começa tudo isso. E aí, pra gente ter uma lista de uma grande variedade de coisas, a gente primeiro precisa ter, de fato, cadernos culturais, jornalistas cobrindo, e a gente precisa ter, antes de tudo isso, muito dinheiro circulando, porque quando o dinheiro cessa, cultura é a primeira coisa que acaba, as pessoas param de investir em cultura, param de investir em espetáculos, de produção de música, em produção literária e tudo mais. E a gente tem ali na segunda metade do século XIX, um boom econômico na Europa toda. Por quê? A Europa estava ali lucrando horrores com suas colônias na África, na América, no Oriente Médio. Então era muito dinheiro vindo dessas colônias, muito dinheiro sendo injetado ali em grande parte da Europa, principalmente a gente vai pegar Inglaterra, a gente vai pegar França, Espanha, tem muita coisa rolando ali. E por consequência, com essas pessoas muito abastecidas financeiramente, começam a se investir os mecenas em espetáculos de ópera, de teatro, em apresentações musicais, em burlescos e muitas coisas do tipo. Então a gente vive um boom ali criativo muito forte,
que é onde culmina na Belle Époque, né? Que é aquele movimento todo, muito artista pintando quadros, fazendo artes de maneiras mil. É ali os últimos anos da era vitoriana, que vai seguir ali até o comecinho de 1900. Então os cadernos de cultura dessa época, vendo essa grande produção cultural rolando, eles começam a perceber que, porra, tem muita coisa rolando, como que a gente começa a organizar isso aqui de uma forma mais... O que vale a pena nesse mar de apresentações ao vivo de um sábado à noite? Quais são os espetáculos que você realmente precisa assistir? E aí vem também o próprio papel da crítica. A crítica cultural surge nesse período, que são as pessoas, os jornalistas desses jornais, desses cadernos de cultura, que começam a frequentar todos esses espaços, começam a avaliar, olha, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. Aí começa a se dar os rankings de nota, isso aqui é nota de 0 a 10 é um 8, isso aqui é um 9. Então todo esse universinho que hoje a gente vê ali, o Pitchfork da vida, vem ali no final do século XIX, com esses cadernos meio que criando esses rankings paralelos e criando umas ordens de apresentações para as pessoas do que seria importante curtir nesse momento. O que a sociedade europeia precisa ver nesse sabadão à noite? Tá aqui, ó, um catálogo especial para você. Você acha que necessariamente nessa época a gente já tinha uma diferenciação entre guia de consumo e crítica mesmo? Ou não necessariamente? Sim, já existia. Tipo, é porque no fim das contas é tudo serviço. Entra no campo do serviço, né? Da orientação para o consumidor. Assim, eu acho que não vai ter o conceito de consumidor tão amplo como a gente vai ter no começo do século XX, principalmente pós-Segunda Guerra, mas já vai existir assim, uma categorização um pouco mais específica, né? E aí no século XIX, jornais como o Le Figaro na França e o The Times no Reino Unido publicavam colunas enumerando peças, óperas e exposições imperdíveis, e não eram apenas as listas das 10 melhores, mas já organizavam o consumo cultural e criavam um senso de prestígio. Então assim, olha, essa construção você precisa ver um novo espetáculo do diretor X ou do artista Y, sabe? Começa a criar esse senso desses personagens icônicos desses campos culturais. E alguns críticos publicavam compilações definitivas, como os 50 melhores compositores de todos os tempos. Então, era meio que esse embrião do que a gente tem hoje, obviamente muito mais primitivo, muito mais restrito a uma elite muito específica. Lembrando que o povão, quando ia ter acesso a isso, não tinha acesso a esses grandes eventos culturais, ou quando tinha, era em espaços muito pouco privilegiados. Por exemplo, quando você vai no Teatro Municipal hoje de São Paulo, você vai ver que assim, as elites ficavam naquela parte da frente, embaixo, ou nas laterais aqui do palco, e aí os pobres ficavam tipo lá em cima, assim, no topo dos teatros, onde eles quase nem tinham acesso direito à apresentação ao vivo. Mas existia assim essa circulação toda, essa movimentação toda, e de classificar, de pensar o que vale a pena, o que não vale, porque assim, no fim das contas, o dinheiro ainda era escasso e as pessoas tinham que se decidir exatamente o que elas iam fazer ou não, né? E aí, assim, quando a gente vai para o contexto norte-americano nesse período, que também já era muito bem abastecido comercialmente, a gente tem o surgimento da Billboard, que ela foi publicada pela primeira vez em Cincinnati, em Ohio, pelo William Donaldson e o James Hannigan em 1º de novembro de 1894. Então, os charts que vocês imaginam aí hoje são muito mais antigos do que parece. Será que desde então já existia gay chart? Já existia. Eram as gays da Billboard dessa época, assim, as competidoras. Eu sempre falo, as gays, elas sempre existiram como adoradoras de divas pop, porque elas ficavam brigando na porta das óperas pra ver a Maria Callas. Então, provavelmente, elas já estavam brigando. Tipo, essa La Traviata flopou horrores, entendeu? Com certeza, elas já estavam brigando. Medieval. Elas realmente estavam, gente, no documentário da Maria Callas, elas estão enroladinhas em cobertores esperando pra comprar, tipo, o comeback da Maria Callas em Nova York. É, tipo, realmente absurdo. E olha, inicialmente a Billboard cobria a indústria da publicidade e da afixação de cartazes e era conhecida como Billboard Advertising. Então, assim, os cartazes que eram publicados, eles faziam essa cobertura dos cartazes, das peças publicitárias. Então, era uma coisa muito específica e que existe até hoje. Eu tenho um parente meu que ele é jornalista e ele trabalha com cobertura de eventos. E ele tem uma revista que é especializada na cobertura de
eventos. Então, assim, a revista cobre as novas câmeras de transmissão ao vivo, os novos receptores de transmissão ao vivo, Caralho. os novos microfones. É uma coisa muito específica, mas que já naquela época também era muito específica e tinha um público que acompanhava isso. E na época, outdoors, posters e anúncios em papel colocados em espaços públicos eram os principais meios de publicidade. O Donaldson cuidava da parte editorial da publicidade, enquanto o Hengan, que era o dono da Hengan Print & Co., gerenciava a produção da revista. As primeiras edições tinham apenas 8 páginas, até porque eu acho que não tinha muito Billboard colado na época assim. E o jornal tinha colunas como The Bill Room Gossip e Indefatigable Entirety Industry of Bill Posters. E um departamento para feiras agrícolas foi estabelecido em 1896 e a publicação Billboard Advertising foi renomeada para apenas The Billboard em 1897. E aí o conteúdo editorial da Billboard mudou com foco conforme a produção e a criação de novas reproduções relacionadas a, entre aspas, as maravilhas da tecnologia moderna, como o fonógrafo e o rádio sem fio. Aí a revista começou a cobrir máquinas de entretenimento operadas por moedas em 1899 e criou uma seção dedicada a essas máquinas de diversão em março de 1932. Que deve ser aqueles jukebox, né? Aquelas máquinas que tocavam verdade, os disquinhos, ou se bem que na época não só isso, eram máquinas de diversão. Você tinha, sei lá, frames de cenas, sabe? Assim, você assistia frames de alguma coisa. Pode crer, sim. Era meio que umas telenovelas, era nesse sentido. Porque ela só começa a cobrir de fato a indústria do cinema, né, a partir de 1907, mas ela tinha já na época uma forte concorrente, que era a Variety, que era o centro desse propósito. Então ela acaba concentrando a sua especialização na música. E a indústria das jukebox, aí sim, ela começa a crescer durante a Depressão, então a partir de 1929, 30 e 31, e ela foi fortemente influenciada pela Billboard, o que levou um foco editorial ainda maior na música. E a proliferação do fonógrafo e do rádio também contribuiu para essa crescente ênfase da música. A Billboard, inclusive, passou a publicar as primeiras paradas de sucesso musicais em 4 de janeiro de 1936, ou seja, as gays do charts aqui, ó, muito mais icônicas, pré-históricas, jurássicas aqui. E ela lança o seu primeiro guia de compra de discos em janeiro de 1939, ou seja, ali vivendo na época da Primeira Guerra Mundial, já tem ali essa comercialização de um guia para os principais lançamentos. Lembrando que a indústria da música ainda estava se estruturando, era uma coisa muito escassa. A gente vai ter muito dessa questão dos standards de música pop, né? Aqueles grandes cantores cantando os clássicos da música norte-americana. O jazz ainda estava se estruturando. Nessa época acho que ainda nem tinha o formato LP, né? Acho que era tudo ainda os formatinhos muito single, pequenos. Era muito single, eram os formatinhos ainda ali, né? 1, 2 canções por lançamento. E aí, em 1940, eles lançam o Chartline, que estreou os discos mais vendidos e foi seguido por uma parada de discos de jukebox em 1944, chamada Music Box Machine. Aí na década de 40, a Billboard era mais uma publicação especializada em indústria da música. E o número das paradas que publicou cresceu após a Segunda Guerra, à medida que novos interesses musicais se tornaram populares. E aí volta de novo, o que a gente tem pós-Segunda Guerra? Um mercado muito aquecido comercialmente, a gente vai ter os baby boomers, a gente vai ter os Estados Unidos com dinheiro à torto e direito, gente comprando casas a preço de banana ali, e por consequente a gente tem uma fortificação da indústria, do cinema, das artes de maneira geral e principalmente da indústria da música. Tanto que a gente vai ter uma proliferação de estilos musicais a partir desse período, as rádios vão ficar cada vez mais especializadas, a gente vai ter ali o surgimento da gênese do rock, o jazz se populariza nos Estados Unidos, a cultura jovem começa a aparecer. Então, de novo, a gente teve aquele boom de produção cultural no final do século XIX, com toda essa arrecadação vinda das colônias. Pós-Segunda Guerra, a gente tem esse novo boom, então a gente tem um fortalecimento dessa indústria cultural. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho isso muito legal falar sobre isso, eu fico muito entusiasmado, então desculpe hoje aqui.
E aí no Reino Unido, a gente vai ter o surgimento da Melody Maker, que é uma revista que vai ser muito importante para esse período, e também posteriormente da New Music Express, que passam a se aprofundar nessa questão dos charts. E aí é bom lembrar que na Inglaterra essa questão dos charts, ela é muito importante para a comunidade britânica, assim, é uma coisa muito legal de se acompanhar. Eles têm verdadeiro fascínio até hoje de ver quem é o artista que está no top 10 da lista de mais ouvidos, ouvidos de rock, mais ouvidos de pop. É uma coisa que fica meio que cultural pra galera no Reino Unido, assim, né? E aí criam-se várias batalhas, né? Tipo, essa banda aqui Sim. ficou tanto tempo nos top 10, que não sei o quê. Tipo, Começa a fazer essa esses aqui tem tanto gráficos, sim. assim. Tipo, é uma maluquice. Aí vira essas coisas meio gay charts de tipo, essa é a primeira branquinha safada que ficou 70 semanas. Mas é que os charts da Inglaterra são realmente bons, não é tipo assim dos Estados Unidos. Quando você pega da Billboard, é tipo assim, 3 plantas de indústria musical que eles enfiam lá, é umas coisas ruins. Aí são umas coisas péssimas, tipo, no da Inglaterra é realmente, sei lá, a Bjork lançou single, entrou. A Kate Bush relançou todos os discos, os 10 discos dela entram nas paradas. É tipo umas coisas realmente legais. Acho que isso diz mais sobre o público e a formatação do mercado americano, não exatamente... Não, sim, mas é que daí é muito mais divertido acompanhar. Sim. Eu não quero saber que as pessoas estão vindo nos Estados Unidos. E aí tem uma questão também de como é consumido, porque na Inglaterra eles têm uma cultura do rádio muito forte. Então você tinha rádios muito específicas. Rádios de jazz, rádios de folk, rádio de folk inglesa, assim, sabe? Umas coisas muito específicas. E acho que também tá mais concentrado na BBC, né? A BBC é um grande... canhão a própria BBC lá. tem, tipo assim, 10 27, tipos de né? rádios diferentes, sobre uma mesma categoria, se duvidar. Cena eletrônica tem várias, então, tipo assim, vai criando novos segmentos ali. E aí, ali na década de 60, principalmente no final dos anos 60... a gente tem o surgimento da Rolling Stone, que ajuda a pensar a música de um jeito diferente, ela ajuda a popularizar principalmente o rock, esse hard rock, o rock psicodélico do jeito que a gente conhece. A gente vai ver essa explosão de bandas como o Led Zeppelin, Pink Floyd, que são muito alavancadas por conta dessa questão da Rolling Stone, mas ela vai ter um papel ainda mais importante ali no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, quando a Rolling Stone começa a fazer esses cadernos especiais que são muito mais extensos. Então, assim, se antes a gente tinha, sei lá, um top 10, aí na década de 90 a gente vai ter lá, sei lá, o top 100 da VH1, que era uma coisa, assim, muito absurda, com horas de programação, a Rolling Stone começa a pensar isso, assim, de maneira muito mais extensa. Então, a gente sai de, sei lá, os 50 melhores, os 100 melhores, para os 500 melhores. É uma coisa de você pegar a pessoa pelo número, ou você faz assim, números muito estapafúrdios, tipo os 455 melhores discos de hard rock de 1973, sabe? Para pegar essas pessoas que vão pelo impacto da numeração. Até aqui no Brasil a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter a Bis se popularizando muito em cima disso também, e a gente vai ter muito a Playboy. A Playboy vai ser um grande canal de discussão musical aqui no Brasil. A gente tem listas incríveis da Playboy entre os anos 80, 90 e começo dos anos 2000, com seleções incríveis, com muito jornalista de música envolvido ali também. Mas a Rolling Stone meio que ela ocupa esse papel assim de fazer essas grandes estonas que acabam sendo meio que virando matéria para outros veículos de publicação musical. Então, a gente mesmo já gravou, a Rolling Stone fez a atualização dos 500 melhores discos, a gente comentou, e isso vira meio que matéria de pauta para outros, porque eles conseguem amarrar diferentes jornalistas e pessoas do meio musical para comentar sobre isso. A gente teve até recentemente no New York Times uma atualização da lista dos 100 melhores discos do século XXI. Então, assim, com muita gente envolvida. Então, é uma coisa que ainda hoje rende muita discussão, atrai view, atrai o público que quer... Putz, será que eu tô por dentro de todos esses lançamentos? Será que eu já vi tudo que rolou aqui, né? E esse rolê de atualização é interessante, assim, porque acho que com o passar do tempo a gente começa a valorizar outro tipo de coisa, assim, né? Tipo... que pelo menos quer dizer que, sei lá, a sociedade tá indo pra algum lugar diferente do que era representado, sei lá, 20 anos atrás, quando essa primeira lista foi feita ali. Quando a gente pega o top 500 ali da Rolling Stone dos anos 2000, que ela saiu em 2003,
O top 5 era basicamente Sgt. Pepper's, Pet Sounds, Revolver, Highway 61 Revisited e Rubber Soul. E aí quando a gente vai para a lista atualizada, a gente tem, de 2020, a gente vai ter uma presença maior de mulheres, uma presença maior de artistas negros, tanto que eles colocam What's Going On do Marvin Gaye como o primeiro colocado, Pet Sounds permanece ali, a gente vai ter a Joni Mitchell em terceiro, a gente vai ter Lauryn Hill na lista, a gente vai ter outros artistas, uma outra pluralidade, tornando essa lista de fato mais diversa e até levantando alguns questionamentos. Será que esse grande nome do hard rock dos anos 70 ele é realmente muito bom como a gente achava que era? Ou ele só é um produto de uma redação extremamente dominada por homens brancos héteros de uma faixa etária que meio que ditavam essa premissa do que era boa música, né? Exatamente. Então a gente vai ter um novo pensamento musical a partir disso, uma nova interferência de outras pessoas. Existe esse pensamento em ter, sei lá, 50% da lista composta por mulheres, 50% dessa lista composta por homens, ter pessoas de outras etnias, de outros gêneros e não gêneros participando dessa votação também, né? Eu acho que as redações mudaram muito, né? Então acho que isso também impacta no tipo de discussão que a gente tem. Eu acho só o fato de você pensar que, sei lá, pegando o exemplo da Bis no Brasil, ela era construída quase que inteiramente só por todos meio que parecidos da mesma classe social, dos mesmos espaços. Era uma dificuldade para eles lidarem já com coisas feitas por mulheres, que dirá pessoas periféricas, que dirá outros tipos de corpos. Então acho que essas coisas acabam criando outras perspectivas e é fundamental que a gente reveja isso. Porque às vezes um disco que, sei lá, para muitas pessoas ele pode não ter sido importante porque não estava coberto nessas listas, às vezes ele modificou toda uma cena underground em outros espaços, só que eles não estavam olhando para aquilo porque eles não estavam interessados em música de negro, de bicha, de mulher. Então essas coisas vão ficando de lado, sabe? Acho que isso é importante de se revisitar, até porque essas listas ajudam a gente a repensar o passado, olhar com outros olhos para coisas que às vezes a gente não valorizou, para coisas que a gente não ouviu, deixou passar várias coisas, né? A própria lista da Rolling Stone brasileira lá dos anos 2000, quando eu olho pra ela hoje, eu falo, cara, ela é muito branca, ela é muito específica, um tipo de música muito específica, assim. Existe até uma participação de votantes femininas e tudo mais, mas às vezes era, tipo, uma galera muito restrita a um gênero muito específico, assim. Tem umas obras que eu vejo lá que eu falo assim, cara, esse disco jamais deveria estar aqui, ou esse disco aqui deveria estar numa posição muito melhor. Até quando a gente pega as listas de votação popular, às vezes eu sinto que elas são muito mais diversas do que essas listas que são feitas por uma panelinha editorial muito específica, sabe? Sim. Eu acho que é complexo, é muito difícil, de fato, você montar essa estrutura, você criar parâmetros. Mesmo quando a gente faz as nossas listas aqui, a gente tem que criar algumas regras, falar assim, não pode repetir o artista, sabe? Isso por si só já é muito complicado, Sim. não pode repetir obra, sei lá, não pode repetir gênero. É muito difícil você criar meio que essas regras para tornar de fato essas listas mais amplas. Eu prefiro que elas sejam mais esquisitas do que menos óbvias, sabe? Eu gosto muito mais quando eu pego uma lista que eu falo, nossa, esse disco aqui eu nunca imaginava que poderia entrar aqui, sabe? Eu não sei se isso tá na pauta, talvez esteja, mas eu queria saber de vocês como é que vocês lidam com o ranking dessa coisa, tipo, se quer primeiro, se é segundo, se é terceiro, porque pra mim é uma grande dificuldade. Inclusive, eu gosto das nossas listas, porque elas, né, as de final Não de tem ano e tudo ordem. mais, elas não têm ordem, elas de vez em quando a gente briga e aí, tipo, a gente manda algum disco primeiro pra já garantir que vai ser uma dica Que ninguém nossa, vai roubar. né? Era uma coisa que possivelmente já ia rolar de qualquer jeito, mas a gente quer falar disso, né? Mas eu sou muito ruim em ranquear coisas, assim, tipo, que eu gosto, ou enfim, que fazem algum sentido ali. Como é que vocês lidam com isso? Rankings são originalmente arbitrários e a gente vai Sim. mudar de ideia logo na sequência. Então eu acho que às vezes a diversão é tipo reclamar, dizer, não acredito que essa puta ficou em primeiro lugar, e daí na outra semana a gente muda. É mais isso, é mais uma diversão, é tipo a eterna coisa de alta fidelidade lá do Nick Hornby, ficar criando Sim. top 5 coisas que daqui 5 minutos você já vai mudar de ideia. E eu acho que essas listas, por isso mesmo que elas são sempre atualizadas. É tipo lista de final de ano, eles escolhem o melhor disco do ano é aquele. E aí, tipo, sei lá, no meio do ano seguinte a gente já nem gosta mais daquele disco. Verdade. Nem todos os discos sobrevivem. Ou às vezes acontece de, sei lá, por exemplo,
uma unanimidade de Fiona Apple lançou o disco do ano. E daí um monte de gente que ficava tirando a mulher pra bosta vai ouvir a Fiona Apple e dizer, nossa, até parece que os viadinhos estavam certos, que ela tem talento, né? Eu acho que eu gosto muito disso, assim, eu acho que parte desse processo de análise crítica é você tentar criar regras para uma coisa que tecnicamente não existe regra, não existe um parâmetro, porque a gente muda de opinião o tempo todo, assim. Então, às vezes, eu fico muito feliz quando eu vejo minha lista, sei lá, eu monto um top 50 melhores discos brasileiros daquele ano. No mês seguinte, eu falo assim, gente, essa lista tá completamente errada, esse disco aqui é muito melhor. Acho que o próprio processo da crítica de mídia, ela é muito uma combinação de vários elementos. De aonde você está posicionado culturalmente naquele ponto da história, o que você está ouvindo, o que você está absorvendo, qual que é o impacto de fato daquele disco. E, de novo, tem coisas que às vezes elas vão demorar anos para elas exercerem um impacto cultural, assim. Às vezes ela não é imediato, às vezes ela não dialoga com você, às vezes ela vai aquela dialogar coisa com tá à frente do seu tempo, né? Tipo, exato. tá 70 anos na frente e fala, eita... Exatamente. Eu lembro quando a Pitchfork fez aquela reavaliação das notas que eles pegaram os jornalistas deles para falar e repensar criticamente algumas notas que foram dadas. E aí o texto do Vroom Vroom, da Charli XCX, da mesma jornalista, falou assim, ela deu uma nota, sei lá, 4, alguma coisa assim, e ela falou, cara, a Charli XCX estava, sei lá, 100 anos no meu futuro e ela passou por cima de mim no carro, sabe? Então eu acho que parte do processo da crítica, do pensamento crítico, é justamente isso, você tá dentro daquele limite temporal das suas referências, das suas perspectivas, entender como às vezes uma obra é maior do que isso, sabe? Sim. Ou às vezes entender que uma coisa é muito ruim, e é muito ruim mesmo, sabe? Aqui no Brasil, esse mês, o Mauro Ferreira fez o texto dele sobre o livro que falava do Noite de Climão da Letrux. E aí ele fez a errata de dizer, quando esse disco saiu, eu fui burro e falei que ele não ia fazer sucesso, que a Letícia não ia fazer sucesso, e se transformou o grande sucesso da carreira dela. E aí ele teve que fazer, tipo, a meia-culpa, porque o texto dele, ele falava realmente, ela não vai acontecer para além dos seus amigos da Zona Sul Carioca. E ela aconteceu. E eu acho que tudo bem, gente. Eu acho que é parte do processo, é isso, é errar, é reconhecer o erro, pedir desculpa e construir a partir entender disso, que assim. É uma construção de conhecimento que tá sendo feita ali. Eu acho que é bonito que a gente ainda tenha, sei lá, por exemplo, jornalistas que se dão ao trabalho de pensar criticamente as coisas. No Brasil, o Mauro Ferreira é, tipo assim, uma raridade. Ele continua escrevendo no G1, às vezes ele fala mal dos artistas. Eu nem sempre concordo com o que ele fala, mas acho que é interessante que ele exista e faça essas coisas e tenha essa liberdade de depois dizer, gente, aqui eu errei, não gostei, ou aqui eu tava certo, é normal. Acho que é uma parte interessante de ser uma coisa de pensar a cultura é algo muito vivo, né? E essa coisa de escrever crítica a quente também é meio difícil, né? Porque às vezes você tem pouco tempo pra realmente digerir um disco, assim, tipo, por mais que você ouça bastante. Dá um parâmetro aqui, às vezes, pra quem já escreveu, já escrevi pra Folha, por exemplo, às vezes você tem que escrever em 2 dias, chega um disco em 2 dias. É uma tarefa horrível, assim. Eu não escrevo mais justamente por isso, porque eu acho que eu preciso de no mínimo uma semana, às vezes até mais, para conseguir dar conta de absorver um disco. Mas aí entra naquelas questões de rotinas jornalísticas, de você cobre 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso quando tem espaço para você poder cobrir, né? Então, isso porque quando os artistas ainda mandam o disco para esses jornalistas, respeitam esse trabalho. Agora, por exemplo, quando eu resenhei o disco da Anitta, ela tinha brigado com a Folha, e aí ela não manda o disco para eles, então o disco teve que sair. E eu tive que escutar meia-noite e passar a madrugada escutando, porque no outro dia tinha que entregar o texto pra sair no jornal. Porque ela não quis mandar o disco pra eles. Mas já que a gente falou ali há pouco da Pitchfork, a Pitchfork é outro agente importante nessa construção das listas. Eu acho que ela meio que exemplifica um momento, que é essa ascensão dos blogs e da cultura de internet entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, porque a gente começa a ter uma perspectiva de outras pessoas alheias aos meios musicais tradicionais, às revistas impressas, aos sites, grandes sites de veículos de notícias, às TVs,
e são pessoas que vêm de uma outra perspectiva e começam a construir listas a partir de uma outra linguagem, de um outro pensamento crítico, de uma linguagem muito mais de nichos de internet. Eu amo as listas da Pitchfork ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, porque pega um monte de coisa assim que era umas ratazana do indie, assim, que só ninguém conhecia. O começo da Pitchfork tem uma coisa meio zine, assim, né? Tipo, dessas coisas mais artesanais, era muito anárquico, assim. Ainda também era muito macho, era muito baixo sim, branco, sim. muito indie macho branco. Depois tem uma mudança de perspectiva ali a partir da segunda metade dos anos 2000. Acho que ali quando dá a nota 10 pro Kanye West, começa a ter uma outra perspectiva de valorização de artistas pretos, traz uma outra perspectiva. Eles revêem a música pop também. Que eles revêem a música pop, eu acho que assim, a chegada de Beyoncé e Taylor Swift ali em 2013, 2014 é uma coisa que traz uma outra perspectiva. A gente já gravou um programa inteiro só comentando sobre essas mudanças da Pitchfork ali, mas eu acho que ela marca não só eles, mas todo um outro universo musical. Tipo, eu adoro as listas de Stereo Gun, por exemplo. Eu acho que traz uma seleção muito interessante. O Quiet é uma das melhores dessa música mais experimental no final do ano. Eu gostava muito de uma que não existe mais, que a gente já recomendou aqui, que era a Fact Magazine, que era umas coisas assim, completamente malucas, coisas que, sei lá, 3 pessoas ouviram e eles colocavam com as melhores do ano, junto com Miley Cyrus, e eu achava assim, nossa, tipo, isso é tão anárquico, é tão legal. NME mete o louco nas listas também, assim como dá 10 pra um disco nada a ver. De vez em quando aparece umas coisas estranhas lá, mas no geral são listas interessantes, assim, mesmo... Sim. Eu era formado pelas listas do Gorilla vs Bear. Nossa, muito bom. As coisas que eu mais amo. Que é sempre uma coisa muito estranha, muito fora da curva. Muito assim. avant-garde. Muito e aí é muito interessante, porque traz outras perspectivas, assim. Mas era interessante também, sei lá, como a Pitchfork fazia umas coisas acontecerem muito malucas, assim. Tipo, sei lá, este ano o Animal Collective é o acontecimento. E tudo que a Pitchfork dava um jeito de enfiar o Animal Collective. Era sempre umas coisas assim. Eu acho que era divertido, mas também maluco. E eu acho engraçado vários artistas, né? A T-Wave ali meio que nasceu dentro da Pitchfork. Assim, tipo... Mas pensa assim, Caroline Polachek, Grimes, eles tiveram vários artistas assim que eles fizeram funcionar, sabe? E teve os outros que eles mataram, tipo Black Kids. Eu gostava de Portlandia, que eles sempre zoavam a Pitchfork. Aí tem um episódio que eu adoro, que surge uma banda que tem um gato e ele fica arranhando as coisas no palco. E aí ele fica fazendo miau, miau. E aí esse é pro show da banda. Aí aparece o escritório da Pitchfork, daí o texto fala: é isso, a música venceu, chegamos a um ponto que não temos mais como continuar esse trabalho. Encerramos nossos trabalhos hoje. E eles fecham os computadores e saem. E aí entra o show do gato. Isso me faz lembrar daquele disco do Run the Jewels, eu acho que é o Run the Jewels 2, que eles fazem uma segunda versão do disco que é só com miados de gato, né? E aí a Pitchfork avalia e a nota é um gatinho com um coraçãozinho no olho, assim. Essa é a resenha deles ali. E é engraçado que eles zoam, nessa série, eles vivem zoando isso, mas a Carrie Brownstein é uma pessoa, tipo, que o Sleater-Kinney foi muito apoiado pela Pitchfork. A Pitchfork sempre coloca em todas as listas, era tipo uma banda que era tipo super nichada, assim, específico. Mulheres fazendo música rock aqui, tipo, ficava lá num canto e eles sempre deram um jeito de colocar, tipo, esse disco é muito importante dos anos 90, Dig Me Out em todas as listas possíveis. E acho que isso foi muito importante também para quando elas voltaram e tal. Mas eu queria puxar para um outro campo aqui. Por que vocês acham que listas funcionam tão bem, assim, para além dessas questões tecnológicas, jornalísticas que a gente comentou? Vocês gostam? É uma coisa que é importante para vocês? Vocês se organizam a partir disso? É que eu acho que as pessoas gostam de comentar as listas. As pessoas gostam, elas se sentem incomodadas com a escolha do outro. E aí você se sente interessado em debater aquilo. Tipo, as pessoas, por exemplo, se incomodam muito quando os artistas vão no Letterboxd e eles escolhem 4 filmes. Daí as pessoas ficam assim, mas por que você escolheu este filme? Por que você quer falar desse filme? Porque a pessoa quis, só que é tipo interessante como isso provoca algum tipo de sensação na gente. Reação, e aí você quer... né? Você quer descobrir por que as pessoas escolheram aquele como o melhor livro, como o melhor disco, como o melhor filme, não este que eu gosto mais. Então acho que isso causa esse interesse na gente. E aí quando você lê uma lista, a sua sensação é tipo, você quer entender cada número ali, cada ordem, pra você também discordar, pra você pensar, eu teria feito diferente, eu mudaria essa. Mas faltou aquela. Eu acho que provoca essa
essa reflexão na gente, assim. Então, a pessoa acaba se sentindo interessada, nem que seja para criticar. Eu acho que as listas que eu mais gosto são justamente aquelas que eu não conheço nada, sabe? E aí eu vou falar, nossa, eu preciso ver isso, principalmente em cinema, que não é uma coisa que eu tenho tanta pesquisa quanto, sei lá, o Renan. Mas eu gosto muito de abrir uma lista e falar assim, cara, eu não conheço nenhum desses 50 filmes, e aí eu quero ver todos e reformular minhas perspectivas a partir disso. Ou às vezes numa própria lista de música, tem várias coisas que eu gosto e no meio tem algum disco que eu nunca ouvi e que tá assim numa posição muito alta, eu quero muito entender qual o impacto, por que aquele jornalista escolheu isso, Sim. sabe? Mas eu acho que é muito mais interessante do que quando a gente abre e vê, sei lá, os mesmos 10 discos de sempre, assim, sabe? Eu acho um porre quando eu vejo esse tipo de perspectiva, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu fico meio frustrado quando eu sinto que falta aquele disco que fala, pô, deveria ter esse disco aqui que não tá aqui, sabe? Mas acho que para as pessoas normais, as pessoas que não consomem tanta coisa igual Chamou a de gente, louca. Nós somos loucas, todas normais aqui. eu acho que tem um rolê, tipo, sei lá, a gente é soterrado de produção o tempo todo, assim, né? Tipo, seja em música, filme, teatro, sei lá, enfim. Em qualquer tipo de produção cultural. E aí a gente precisa, de fato, de algum meio de, sei lá, de pegar dicas ou de conseguir navegar ali dentro de algum lugar. E acho que uma curadoria nesse sentido é importante pra falar, tipo, começa por aqui, vai por ali e tal. Então acho que listas nesse sentido também são muito importantes, assim, de servir como uma curadoria do que é interessante ali. Acho que essas de final de ano e tudo mais funcionam meio que nisso, assim, tipo, ó, a gente teve uma caralhada de disco aqui, pega, sei lá, esses 20, 25, 50 pra ouvir, isso aqui é o que teoricamente vai ficar para a posteridade. Pode ser que não, mas acho que tem esse sentido, assim. Comentário aqui, ó, da iPhone Mariana, ela falou: acho listas ótimas para dar um norte e apresentar muitas coisas, mas sempre vão também gerar discussões, porque as pessoas gostam de validação. Aí, quando algo que elas gostam não tá numa lista X, isso é uma, entre aspas, ofendidinha. Só lembro do Mundinho Literário, ficou semanas punhetando sobre aquela lista dos melhores livros do século XXI do New York Times. Teve também a lista dos 25 da Folha também, né? Recentemente, ano passado, que saiu, né? Teve de 100 das músicas brasileiras também recentemente. É que teve agora, nas últimas semanas, saíram muitas listas de 100 coisas do Globo, porque o Globo tá fazendo 100 anos. Então saiu 100 filmes brasileiros, verdade. 100 coisas. O New York Times fez essa de livros e foi um fuzuê. E eles também lançaram uma de filmes recentemente, então as pessoas ficaram muito tempo. Só que essa de filmes é uma das coisas que eu mais gosto, é quando muitas pessoas votam e aí depois tem as listas das listas. Tipo, é uma das coisas que eu mais amo no Screen é quando sai a lista de final de ano, que o Maxwell tá lá no início do ano, e aí tem tipo a lista de você consegue ver a votação geral, mas você consegue entrar em cada lista e ver os votos das pessoas. E aí isso eu acho sempre muito divertido. Nessa do New York Times dos filmes, várias celebridades compartilharam quais eram as listas delas, desses filmes. Porque eram votantes famosos, assim. Então foi super divertido de acompanhar. A dos livros virou uma questão porque era, tipo assim, uma outra questão que existe com listas quando vem desses países do norte global. Que é, só as nossas referências culturais são importantes. Que é uma grande questão que acontece quando saem listas... Porque, sei lá, por exemplo, de música, as pessoas realmente acabam ouvindo muita música só dos Estados Unidos, ou só músicas cantadas em inglês, por exemplo. Mas, por exemplo, cinema, teoricamente, as pessoas poderiam assistir qualquer filme de todo lugar. E às vezes eles fazem listas como se os filmes mais importantes da história fossem só americanos. Mas e a gente aí, sabe que americano só consome coisa americana, né? Assim. E nessa do New York Times tem 5 do Christopher Nolan, se não me engano. Caralho. Então, tipo, só que tipo, não é só isso, entendeu? O ponto é assim, se você vai fazer uma lista de filmes da história do cinema, e ok, sei lá, você quer colocar bastante americano, tudo bem, me coloque Hitchcocks ali, e Scorsese, e os caralho a 4. 5 filmes do Christopher Nolan, aí você tá me tirando pra palhaça, né? No mundo que você deixou todos os japoneses de fora. Tem coisa que a gente tem que ter bom senso. Eu nem tô pedindo assim pra eles colocarem o filme indie do Carlos Reichenbach feito na Boca de São Paulo. Mas respeita os japoneses, sabe? Respeita os russos. Tem coisa que tem que entender. E aí é tipo de música.
eles têm um campeonato mundial, sei lá, de beisebol onde só time americano joga. Então, assim... Eu sei, mas é que o ponto é futebol e esportes, as pessoas têm uma perspectiva. Agora, se você cobre cultura, pelo menos eles gostam de fingir que são inteligentes. Finjam que vocês estão olhando pro resto do mundo. E eu acho que na questão de quando a gente pensa em listas de música, é muito mais difícil cada vez mais fazer essas listas, porque eles criam essas listas com uma perspectiva de tipo, os álbuns mais influentes do mundo são sempre, tipo, álbuns norte-americanos. E aí você não pode ignorar o fato de que, sei lá, o Caetano Veloso é importante pra uma caralhada de artistas no mundo todo. Você não pode fazer uma lista de 500 álbuns da história e deixar ele fora o Caetano Veloso. Alguma coisa dele vai ter que estar lá, entendeu? Tipo, o João Gilberto tem que estar lá. Tem coisas que eles estão ignorando porque, tipo assim, estamos fechados aqui. E eu acho que esse é o futuro dessas listas, a gente pensar elas de forma mais global, assim, e locais, e tentando entender outras perspectivas. E aí, nisso, eu acho muito legal, quando a gente tem listas de países, por exemplo, que eu não conheço, de coisas que eu não conheço, e você acaba descobrindo músicas que são completamente revolucionárias nos seus países, mas a gente não conhecia, às vezes, por barreiras linguísticas ou por barreiras culturais mesmo, que criavam uma falsa hegemonia cultural ali, né, de dominar o que a gente ouvia ou não. Então, acho que a internet, teoricamente, ela deveria ter vindo para quebrar essas barreiras. Nunca quebrou direito, né? A gente continua dominado culturalmente por eles, mas eu acho que a gente vive um bom momento, que a gente tem vários sites e vários jornalistas e várias coisas, pessoas pensando fora um pouco dessa caixa. Então, acho que a gente está num momento bom para conhecer coisas do mundo todo, assim. Mas quando a gente faz as nossas listinhas aqui, você tem alguns critérios que você se organiza? Porque eu acabei me pautando muito pela questão de gênero, de raça, de sonoridade, de estado. Eu tento muito trazer coisas das 5 regiões do país, mas às vezes eu sinto que o gosto, o que o coração fala mais alto, às vezes fala mais alto, sabe? Gostei mais desse e fala mais alto. Isso sim, só que é muito curioso, porque acho que, não sei, por eu já ter vários recortes na minha pessoa em si, as escutas vêm desses recortes. Então, tipo assim, eu sempre escutei mais mulheres. Eu tô sempre conectado a muitos artistas queer. Eu escuto muitos artistas trans. Então, acho que essas coisas ficam no meu inconsciente, entendeu? Não é uma coisa... Aqui a gente divulga muitos artistas de diversos espaços. E eu acho que isso já fica natural na hora de... Como eu escutei coisas muito diversas durante o ano, é meio natural que a minha lista se torne mais diversa. Eu tento, sim, pensar nessa perspectiva de conhecer mais artistas de outras regiões, porque às vezes a gente fica assim muito pautado, muito focado aqui no Sudeste mesmo. E aí só Sudeste mesmo, não é nem... As pessoas podem falar Sul, Sudeste, nem isso. Porque às vezes a gente não escuta coisa que tá mais para baixo. Não, é muita coisa. É muita coisa, então às vezes eu tento ouvir coisas de diferentes lugares e tentar descobrir coisas novas que às vezes eu deixei passar, e nisso eu acho muito legal quando a gente tem trocas com, por exemplo, jornalistas ou pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, e aí eles conseguem mostrar o que está acontecendo nas suas cenas locais. Eu acho isso muito legal. É tipo... Quando você viaja, por exemplo, para cobrir festival ou para visitar outra cidade e você descobre as cenas locais, é sempre outra muito enriquecedor, assim. Então, acho que isso expande muito o nosso olhar, sim. E eu acho que listas são interessantes para isso, para a gente ir descobrindo coisas que a gente não conheceu e ir repensando coisas que a gente acreditava como certas. Acho que isso que é rico. Eu tendo a achar que o meu processo de lista mudou bastante desde que a gente começou o podcast, assim, ou desde que eu comecei a escrever. Mas acho que principalmente com contato com vocês semanalmente, acho que eu descubro mais coisas que não entrariam no meu radar. Você é mó viadão hoje em dia. Mais viadão que eu e o Renan, inclusive. Mas acho que é isso, assim, acho que por ter esse não acesso, mas enfim, por vocês me pautarem essas novas coisas, eu consigo criar listas mais diferentes, assim, mais variadas e tudo mais do que as, sei lá, que eu criava em 2018, quando a gente criou o projeto, assim. Então, eu tendo a achar que é isso, assim, o podcast expandiu o meu gosto para além das coisas que eu já cobria com o Monkey Buzz. Alargou assim. Você. É que eu acho que isso que o Nick tá falando é que a pensata final, né? Ele serve não só para o nosso consumo de música, mas no consumo geral e nosso olhar perante o mundo. Acho que quando a gente tá
imerso em lugares e bolhas com mais diversidade, a gente vai estar mais atento às diferentes coisas. Eu sempre falei aqui, eu acho muito esquisito quando as pessoas, todos os seus amigos são iguais e pensam iguais e se vestem iguais. Eu fico assim, como vocês vivem num mundo desse? Eu acho muito interessante quando os meus amigos são todos muito diferentes uns dos outros. Sim. E eles me apresentam coisas que às vezes eu não veria, às vezes eu não assistiria que tal filme, às vezes eu não teria lido tal livro. Eu acho que essas trocas culturais enriquecem muito a gente e ajudam a gente até a olhar para o mundo com olhos mais interessados, mais interessantes para o outro também. E aí eu acho que o consumo de arte precisa ser também uma coisa diversa, porque a arte nos conecta com o outro, com as outras pessoas, com as diferenças das pessoas. E acho que quanto mais diversas as listas e as pessoas forem, mais interessantes as coisas podem ser. É isso. E você que está ouvindo, o que é uma boa lista para você? Você acompanha listas? Gosta de ver essas diferentes perspectivas musicais, culturais nas listas que você acompanha? Vai lá no nosso Instagram ou no Spotify na edição desse programa e conta pra gente, que a gente adora ler os comentários de vocês aqui neste programa. Vamos pro próximo bloco. Não paro de ouvir. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isadora Almeida, que está de volta. O que é esse bloco? Neste bloco a gente traz diquinhas quentes de coisas que a gente não para de ouvir. Ai, que delícia. E o que você traz pra gente? Gente, no fim, eu não dei o álbum novo do Shame na semana passada, né? Não deu? Tá na minha listinha da semana também. Olha que palhaçada. Vamos então de mãos dadas, Nick. Cutthroat. Eu gostei, tá bom? Eu achei que eu não ia gostar, assim, tipo... Não sei. Porque Eu o achei último diferente. álbum eu não curti muito. Eu achei diferente. Então, mas isso pra mim valeu, assim. Tem uma música que eu não gosto, que chama Pack Shot. O resto eu gosto, de todas as músicas. Tem uma que chama Lampião, né? Então, amigo, a hora que ele canta... Acorda Maria Bonita. Isso é um pouco coisa de gringo pra gringo, sabe? Sim. Que acho que pra gente fica meio... nhé. Mas a letra, assim, tipo, e até a música mesmo, assim, eu achei divertida. Eu gostei. A intenção é legal. Eu ouvi numa entrevista que o Sting, quando ele tava aqui no Brasil, ele namora uma half Brazilian, né? Uma girl que é half Brazilian. E aí os pais dela estavam contando... A mãe dela tava contando a história do Lampião lá, e aí eles começaram a falar sobre isso, e ele ficou meio encantado, assim, tipo, que é meio Bonnie and Clyde, assim, do Brasil. É que a história do disco é que ele se aprofunda nesses personagens que são vilões, bessiders, personagens ambíguos, pessoais amaldiçoadas, assim, nesse sentido. Sim, tem esta parte também. E eu achei legal, assim, tipo... Eu gostei desse álbum, tá? E você? Eu achei legal. Eu... Não sei, é que ele é diferente dos outros, assim. Eu ainda tô, acho que, digerindo, assim. Mas, no geral... Eu gosto muito dos singles. Eu acho que eu tô na mesma. Acho que você já disse tudo. Boa. Mais alguma, Isadora? Sim. O Parcels lançou um álbum novo. Chama Loved. Gostei. Tem algumas músicas... que eu acho que elas são mais intimistas ali, que elas têm toda uma poesia ali que, sei lá, eu gosto deles quando eles estão mais pra cima, assim, mais realmente ali a coisa de dançar mesmo, de colocar mais pra pista, mas eu gosto do exercício desse outro lado, assim, da banda, de coisas mais... é isso, mais down, mais intimistas. Dito isso, tem uma música que chama Think About It, que eu acho banger, tipo assim, muito foda, muito, muito foda. Os singles eu gosto de todos, né? Safe and Sound, You Got Me Feeling, Summer in Love eu não gosto muito.
Live Love, que eu acho maravilhosa. Das mais intimistas, assim, a última, que se chama I Want to Be Your Light Again, eu gosto bastante. E o álbum abre com uma chamada To Be Loved, que eu achei muito vibezinha gostosa. E a If You Call, que é a segunda, que é uma das minhas favoritas do álbum, eu li numa entrevista que, o guitarrista que estava escrevendo e tal, ele falou que ele estava pensando em baile funk, tipo, quando ele começou ali a rabiscar ali a melodia e tal. Mas daí depois, quando eles entraram em sessões pra gravar, foi ficando mais com a cara do Parcels. Mas eu achei interessante, assim, tipo, ele falar sobre isso. Boa. Nick Silva, o que você traz? Hoje eu vou rapidinho que tem bastante coisa. Whitney lançou uma faixinha muito boa, Back to the Wind. Faz parte do próximo disco deles, que chama Small Talk. E vai ser lançado no dia 7 de novembro pelo selo Owl. Esse, acho que, se eu não me engano, é o terceiro single que eles já lançam desse disco. É uma coisa meio folk, meio soul, bem daquele jeitinho que a gente acostumou-se de ouvir do Whitney, bem boa. Minha próxima faixa aqui é o Cessa, com Vale a Pena. Cessa é um cantor e compositor paulistano. Gostei também. Ele tinha lançado em 2022 o Estrela Acesa, que é o primeiro disco dele. Caramba, faz tempo já. Faz. Calma, ele lançou mais um disco. Ele tem 2 discos antes. O primeiro disco dele é o Grandeza, de 2019. Verdade. E aí ele lança o Estrela Acesa, de 2022. Fica a correção para o nosso público. Esse é o terceiro disco dele. Já que o Kleber não gosta que eu corrija aqui. É bom pro público ver o clima aqui das gravações. Exato. Você quer mais briga, você tem que assinar, que tem mais briga ao vivo. O terceiro disco dele chama Pequena Vertigem do Amor, que vai ser lançado também no dia 7/11, pelo selo Mexican Summer. Essa música é bem MPB, nova, psicodélica. Achei bem interessante, assim, essa vale Tem um vale toque esperançoso ali, eu gostei bastante dessa. Não, achei a capa bonita também, gostei bastante. O clipe é do Gabriel Rolim, nosso amigo. Sim, nosso amigo Gabriel Rolim. Mais uma faixinha aqui é Ana Frango Elétrica, com Não Tem Nada Não, com participação do Marcos Valle, que é um dos compositores originais dessa faixa, junto com Elmir Deodato e João Donato. Ela já tinha prometido essa faixa quando ela lançou a primeira parte do single lá. Que se chama A Sua Diversão. A Sua Diversão. E é isso, é bem bonita. E além disso tem trechos do Gypsy Woman, que é uma música que o Renan Guerra canta incessantemente durante alguns finais de semana aqui em casa. Eu adorei bastante dessa, né? Sim, eu adorei esse encontro dela com o Marcos Valle. E essa coisa completamente aleatória do nada de dizer Gypsy Woman, e fez todo sentido. Eu acho que tem um clima. É que ela canta nos shows, né? Mas é que essa música original do Marcos Valle não tinha nenhuma lógica, não tinha nenhum diálogo, entendeu? Mas eu fui surpreendido positivamente por ela ter me trazido isso, eu gostei. Sim. Mais uma faixinha aqui é o Stereolab com Feed Up With Your Job e Constant and Uniform Movement Unknown. Então são duas faixinhas, não uma. São duas. É que eu gostei mais da primeira. A Feed Up With Your Job é maravilhosa. Eu também gostei mais. São 2 singles que eles lançaram essa semana, assim, do nada. Vem um pouco tempo depois do disco que eles lançaram esse ano, que é bem bom também. O Instant Holograms on Metal Film. Não é do nada, eles entraram em turnê agora, por isso. Aí eles lançaram só pra ativar a turnê. Bom demais. Inclusive vai ter show de abertura do Mombojó em boa parte deles na Europa. Bom demais. E lembrando, né, que Stereolab vem pra cá. Inclusive a banda toca no... Esse show, puta, eu quero ver. Vai tocar no Balaclava Fest, a grande atração do Balaclava Fest 2025. Vamos lá pros disquinhos. O Algernon Cadwallader. É isso? Exatamente. Algernon Cadwallader. O Kleber depois deixa todas as coisas organizadas pra vocês. Exato. Se vocês não entenderem o que a gente fala, tem todos os links, porque nem eu às vezes entendo o que a gente fala. E muitos deles levam pro meu site, que é da onde o Nick tá lendo essas informações. Ele criando o próprio clique, dando clique pra ele mesmo. Eles lançaram o Try Not to Have a Thought. Descasso, é a volta deles muito depois de quase 15 anos, 14 anos. 14 anos. Sem lançarem nada. É o primeiro com a formação original desde o Some Kind of Cadwallader, de 2008.
E é aquela coisa meio emo revival, meio math rock das ideias, meio gritado. Eles são um dos responsáveis pelo revival emo, Sim. assim. Eles são meio que a base do que viria nos anos 10, assim. Eu gosto bastante deles. E aí eu acho interessante que, além das coisas mais sentimentais, tem bastante crítica social, assim, nesse disco. É bem político. Então, aí tem coisas diferentes pra fãs velhos. Mais um disquinho aqui que eu quero indicar é o Vena, com Malik. Vena é um jazzista da Grã-Bretanha. E ele já trabalhou com, tipo, Burna Boy, Beyoncé, Kali Uchis e tudo mais. E aí, enfim, ele chega nesse primeiro disco que vaga ali entre jazz, R&B, bossa nova, folk. É maravilhoso. Daí tem participações do Smino, George Smith e o Mike, aquele rapper que eu e o Kleber gostamos bastante. Pra quem gosta de Youssef Dias, é bem a mesma vibe, assim, é bem bom. E minha última diquinha aqui é o S.G. Lewis com Anemoia. S.G. Lewis é aquele produtor que a gente falou bastante aqui durante a pandemia, que a gente gostava e tudo mais. Eu não sei, ele tem umas coisas que é muito, tipo, ou erra ou acerta muito, assim. Esse disco acho que tá mais balanceado nos erros e acertos. Algumas horas fica totalmente farofento, mas em algumas horas ele acerta e é muito divertido, assim, então... Eu não curti esse, não. Ouça com parcimônia. Tem algumas faixas que eu achei bem divertidas. E é isso. Eu ouvi com parcimônia, não gostei. E você, Renan Guerra, o que você traz essa semana pra gente? Você que gosta de muita parcimônia nas suas dicas. Eu vou dar uma dica que não é para ouvir com parcimônia, é para ouvir com felicidade. Porque a Jessie Lanza voltou com um novo Ai, single muito boa! que se chama Slapped by My Life. E a história dessa faixa é muito curiosa. O marido da Jessie Lanza, o Winston Case, ele passou por um processo de quimioterapia, ele estava enfrentando um câncer, e durante esse processo todo, a Jessie Lanza disse que, como ela passava grande parte do tempo cuidando dele, ela escreveu essa faixa enquanto ele estava tipo, descansando, dormindo, e foi uma faixa que ela pensou em homenagem a todos os pacientes e também aos cuidadores que acompanham esses pacientes, inclusive o marido dela, uma homenagem para ele. E para essa música ela colaborou com o londrino Person Sound, porque ela disse que o som que ele produzia trazia para ela essa espécie de pico de serotonina assim, que ela precisava. E ela precisava que fosse uma faixa alegre, precisava que fosse uma faixa que celebrasse também esse universo de você achar coisas positivas no momento que ela só queria às vezes chorar e descansar, porque ela estava muito exausta desse processo tão doloroso que é lidar com um câncer em família. E aí veio essa faixa maravilhosa chamada Slapped by My Life, e que curiosamente ganhou um clipe protagonizado pelo marido dela. É um clipe que eles também que tipo riem de toda essa experiência que eles passaram e tentam achar alguma leveza nisso. Então ele está numa cadeira de rodas todo enfaixado e ele está enfrentando uma múmia. Ele tá tipo uma múmia enfrentando muito bom. um drone que fica meio que seguindo ele. Ele quer acabar com aquele drone, assim. Enfim, achei a faixa incrível, o clipe maravilhoso. Ela também lançou uma segunda versão da música, que é a Existential Edit. Enfim, adoro a Jessie Lanza. Ela é sempre uma artista que a gente recomenda por aqui. Enfim, maravilhoso. Traz ela de volta, Gopta. Tá na hora já. Segundo, Ximena Sarinânia lançou a faixa Não És Igual. Achei muito, muito bonita. É uma faixa bastante delicada. A Ximena Sarinânia está com um projeto chamado Existência Kamikaze. Desde o ano passado ela tem lançado alguns EPs. Ela lançou 2 EPs, que é o Arroz Diamante e o Rompe. E agora esse projeto se encerra com o terceiro EP, que é Las Coisas Simples. São faixas muito bonitas. Eu gosto muito quando a Ximena não está tentando ser uma cantora pop e quando ela faz as coisinhas do jeito que ela quer. Então tem um clipe muito, muito bonito para essa faixa. Então ouçam Não É Igual, Ximena Sarinânia, assim como os outros EPs que ela já lançou. Discos. Eu estava ouvindo hoje o disco de estreia de uma banda paraense chamada Lento Distante. O disco se chama Tecendo muito Ficções. bom!
shoegaze com ruídos, cantado em português. Tem um toque ali muito bonito. A gente tem um pouco dessa melancolia da juventude. A gente que está ficando velho, às vezes é bom se conectar também de novo com o que os jovens estão fazendo. Enfim, achei muito bonito toda a forma como eles constroem essas camadas de som, como o disco tem uma identidade muito própria. A gente sabe que shoegaze, sei lá, tipo, muito se repetem as coisas, mas acho bonito como eles conseguem criar uma identidade ali dentro desse trabalho. Então, lento, distante, com tecendo ficções. E por último, é um EP aqui, mas para mim praticamente um disco que tem quase meia hora, de uma dupla argentina chamada EQ. Elas são produtoras, a Estratosfera e a Kiri. E toda a estética delas é assim, completamente absurda. Todas as capas dos singles que elas tinham lançado são muito, muito bons. E o EP é tipo incrível, são 7 faixas. Elas têm um olhar para essa conexão entre música pop e música eletrônica de uma forma muito interessante. É tipo assim, todas essas coisas que a gente veio pensando a partir do universo Bratz, de pensar a pista de dança de novo, de pensar o universo das noites e tudo mais, essa existência meio hedonista é muito bem trabalhada aqui, só que obviamente elas têm mais experimentação, mais coisas esquisitas que entram dentro desse universo, e as faixas são excelentes, assim. Tem títulos como Boy Toy, Subway Lullaby, e uma que é o meu título preferido, que é Eketamine, que é com uma brincadeira com o nome delas, que é Eke. Enfim, é um disco excelente, gente, vale muito a pena ouvir, pra quem gosta de música pop, de música eletrônica, de experimentação, do futuro do pop. E elas são argentinas, então eu espero que logo elas venham pro Brasil. Alguém vem dar um jeito de trazer. Elas têm cara que vão tocar, tipo, numa festa estranha na Zig Studio pra 150 gays. Eu adorei. Isso. Vou eu aqui começar com os singles. Felipe Nunes Araújo é um cantor e compositor pernambucano. Ele vai lançar em outubro o primeiro álbum dele da carreira. O disco sai pelo selo For Out Recordings, que a gente gosta bastante aqui. E tem produção, minha amiga Isadora, do Bruno Berli com o Batata Boy e coprodução do Vitor Anjos. Inclusive, o Felipe Nunes, ele é compositor de algumas das melhores músicas do Bruno Berli. Então, assim, tô bem ansioso pra esse álbum. E ele lançou o Bichin, que é a primeira música desse disco. Ela prepara esse álbum, uma canção curtinha, muito bonita, muito bem delicada, que eu sei que minha amiga Isadora vai gostar. Eles tinham um super grupo que era bem legal. Qual que era o nome? Os Mozões. Isso, os Mozões, eu adorava. Seguindo aqui, ó, nas minhas recomendações, Otopap com Perdi o Controle. Muito o Otopap boa. é um projeto do Otto Dardenne. Ele vai lançar o primeiro álbum de estúdio da carreira. Tem produção do Chuck Polito ali. Eu gostei demais dessa música. Eu achei meio Muito Strokes, bem indie rock anos 2000 ali, assim. O clipe legal, a estética muito legal. Eu conheço o Dardenne tanto por ele ser um dos fundadores do selo Celoc Records, que inclusive é o que lança isso, mas ele era de uma banda chamada Gummies, que a nossa amiga Elo Cleaver gostava bastante aqui. Tanto ele quanto o irmão dele ali. Então, gostei demais dessa faixa. Estranhei que o meu amigo Nick Silva não recomendou Thiago Oliveira com Não Se Demore. É a canção que abre passagem para Canções do Velho Mundo, disco que o Thiago lança no dia 10/10, pelo selo Meia-Noite FM do nosso amigo Eduardo Praça. É um selo novo ali que já está abarcando Jair Naves, Jupe do Bairro. Gostei demais dessa canção. Maravilhosa. Então, já ouvi o disco, não posso comentar sobre ele ainda assim, mas essa música em si está maravilhosa. Indo pros discos, Nina Girá, que é uma que eu tava há tempos pra falar aqui, lançou um dos discos mais legais esse ano, I Love My Computer. Ela é uma cantora, compositora e produtora australiana. O nosso ouvinte, Luiz Felipe Santos, veio... Kleber, precisa comentar sobre esse disco, ele já estava na minha lista, eu esqueci de trazer. Trago agora, já tem crítica no meu site. É uma mistura de Sophie, Charli XCX, Skrillex, Grimes, EDM dos anos 2000, trance dos anos 2000, Eurodance da década de 1990. Eu sei que o Renan e a Isa vão adorar esse disco, assim. É muito fritação, assim, de um jeito muito gostoso. Até Madalena Bay me lembra em alguns momentos,
então o Nick Eita. Silva pode se interessar também. A capa é muito boa, é um dos discos mais bem avaliados do Rator Music desse ano, gostei demais. Seguindo aqui, James Kay é uma cantora, compositora e produtora que acaba de lançar o Friend. Ela era de uma abordagem mais experimental, ambiente pop, mais atmosférica, e ela fez esse disco que pra mim é um encontro entre Dido com Massive Attack, com Cocktail Twins com Slowdive. É um disco que vai do trip hop dos anos 90 ao shoegaze, do downtempo ao dream pop. Renan Guerra, você vai amar esse disco. Eu vou ter que ouvir, você já me convenceu na Dido, nem precisava dos outros nomes. É absurdo. A voz dela parece... Inclusive, o timbre de voz dela é idêntico ao da Dido em várias das músicas. Ele é um disco um pouco mais extenso, as músicas levam um tempo ali pra acontecer, mas ele é muito gostosinho de se ouvir. Tem esse aspecto mais revivalista, assim, é o disco mais acessível da carreira dela. Gostei demais. Ganhou um 8 da Pitchfork aí pra Isadora Almeida se convencer a ouvir também. Opa. Então tá valendo James Kay. Ah, Isa, você que Como gostou se eu daquela olhasse, dupla... Daquela dupla ASO, A-S-O, lembra que a gente Amo. gostou de trip hop? É nessa pegadinha. Quem gostou do novo disco da Erika De Cassier também, James Kay com Friend. Indo para os lançamentos nacionais, Bike lançou Noise Meditations, é um disco que eu já vinha comentando há algumas semanas, comentei o dos singles. E ele vem aqui, é um trabalho mais que altera entre a contemplação e o ruído, gosto bastante. E para fechar aqui as minhas listas, para minha amiga Isadora Almeida, Cleozinho com Fragmentos de Estrela, eu recomendei até pro Dota. O Cleozinho é um músico que já circula por outros projetos da cena paulistana, como o Duotipa, Manobra Feroz e o Guandu, que eu trouxe aqui. E ele lançou esse disco, que é um misto de indie rock, cloud rap, ambiente lo-fi. Quem gosta de Bladi, quem gosta de Anglian, quem gosta de algumas coisinhas mais experimentais do Marrakech, é um disco bem legal. Eu acho que ele tem alguns problemas no uso da voz, de meter muito autotune, de carregar muito a produção, de saturar muito o vocal, mas eu achei as batidas, as composições, tem participação de um monte de nome que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas é muito legal, um disco bem interessante, bem estranho, mas com fundo de música pop que me encantou bastante, então eu tô absorvendo ele e acho que vale muito a pena. Cleozinho com Fragmentos de Estrela. É isso. Vamos para o próximo bloco do programa, você precisa ouvir isso. New Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit is packed with vitamins, just like the amount of peas we packed in that sentence. It's packed like your tote bag, the one you stole from your ex, or your overpriced half a studio apartment, or extra rushed rush hour traffic. Packed like your calendar, triple booked at 5, of course. Grab a Vitamin Water. Did we mention it's packed with vitamins? Chegamos ao terceiro e último bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz dicas atemporais. E o que você traz de atemporal? Bom, é bem temporal, porque na verdade está começando no dia de hoje, que você está ouvindo este podcast, o dia que nós lançamos esse podcast, 18 de setembro, o Ghibli Fest 2025, organizado pela Sato Company. O Ghibli Fest vai exibir basicamente quase todos os filmes dos estúdios Ghibli no Brasil, mas ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte começa agora no dia 18 e vai até dia 1º de outubro, e vão ser exibidos 14 filmes. Serão exibidos em diferentes cinemas pelo Brasil, em todas as regiões do Brasil. Então procure na página da Sato Company, que lá tem uma lista com todos os cinemas. Então tem cinema em Belém, tem cinema no Acre, tem cinema em Goiânia, tem cinema em Brasília. Só que em São Paulo tem assim uma caralhada de cinema que tá passando os filmes. E é muito interessante porque, além de trazer alguns dos clássicos do Estúdios Ghibli, no sábado eu pude assistir Meu Amigo Totoro nos cinemas e foi tipo assim, uma experiência linda rever, porque é tão fofo. Eles têm os clássicos principais, né? Tipo A Viagem de Chihiro, o Pônio, o Castelo Animado, mas eu achei muito legal. Vidas ao Vento, que eu nunca assisti. Aproveita a chance de você ver no cinema.
E o que eu mais gostei é porque traz aquelas coisas assim que nunca estrearam comercialmente no Brasil, que a gente só pôde ver muitos anos depois no streaming e, obviamente, por maneiras ilegais. Mas quero ver Mononoke no cinema, deve ser absurdo. Vai ser a chance das pessoas verem outras coisas diferentes nos cinemas. Princesa Mononoke tava passando ainda em IMAX, amigo. Então tinha algumas sessões ainda em IMAX. Mas os outros filmes que eu acho interessante que as pessoas assistam são esses diferentes. Então eu indico Os Meus Vizinhos, os Yamadas, que é um filme que eu adoro, porque ele tem uma estética completamente diferente. diferente. Bem diferente. Uhum. Ele é muito diferente dos outros. E ele tem toda uma coisinha, ele é dirigido pelo Isao Takahata, que é um dos diretores que eu mais gosto. E só te interromper rapidinho, vai estrear em 28 de novembro Ryuichi Sakamoto Diaries. É um filme que vai acompanhar os últimos meses de vida do Ryuichi Sakamoto. Que bafo. Além do Meus Vizinhos os Yamadas, eu também indico que vocês assistam Memórias de Ontem, que também é do Isao Takahata, é tipo um dos meus preferidos. Eu acho que pra quem tem um pouco de dificuldade com esse universo de as coisas do Ghibli são muito fantasiosas, eu não gosto disso, eu gosto de mais realidade, esse aqui é meio que esse tipo de filme, porque ele fala sobre uma garota que ela volta pro interior, que ela vive em Tóquio e ela se reconecta um pouco com a infância dela. Então tem uma coisa de amadurecimento, assim, é um dos filmes mais delicados pra mim do Estúdio Ghibli. E eu também indico o serviço de entregas da Kiki, porque eu acho, assim, extremamente fofo. Delicado. Esse é um daqueles que você pode levar as crianças pra assistir junto, então vale a pena conferir. Todos os filmes têm opções dubladas e legendadas, então vale vocês pesquisarem certinho. E além disso, eu recomendo, quando vocês forem assistir alguma das sessões, vocês peçam na bilheteria o catálogo da mostra. Ele é um álbum de figurinhas, e aí cada filme que você assiste, você vai preenchendo as figurinhas. Por exemplo, assistir Totoro, e aí você preenche com a figurinha. Tudo gratuito, então é promocional esse catálogo, então vocês peçam o catálogo. Enfim, confiram. Ghibli Fest vai de 18 de setembro até 1º de outubro. Boa. Tudo. Vai lá, amiga Isa. Gente, vi o show do Lionel Richie, eu gostaria de indicar todo mundo, né, pra ouvir Lionel Richie, porque como pode este senhor? Que delícia! Super Você foi animado. no Tetão? Fui. Super animado, dedicado, fica, tipo, sabe, chamando o público, fica fazendo gracinha com o público, tá sempre ali, sabe? Tipo, não deixa perder a atenção. Isso eu acho muito legal e acho muito bonitinho, assim, desses medalhões, sabe? Que eles, tipo, realmente gostam de fazer o que eles fazem, o que é muito surreal. Tipo, o cara tá com quase 80 anos e tá lá se divertindo, bom humor. E aí você vê, tipo, uns artistas, tipo, novo, que, tipo, sei lá, cara, que é surreal. Que é surreal. Não entregam nada, fazem umas bostas de show. Enfim. Ouçam a Maria, Rich, que trabalha na empresa onde eu trabalho, ela é nossa funcionária da limpeza. Ela é muito apaixonada pelo Lionel Richie. E aí as meninas de lá conseguiram o ingresso pra ela ver o Lionel Richie. E aí foi uma grande experiência. Hoje ela tava contando pra gente, ela tava muito feliz. Assim. Tudo. Ela é muito fã do Fábio Júnior, ela já tinha conseguido ver o Fábio Júnior no ano passado. E aí esse ano ela viu o Lionel Richie, então ela tava muito realizada. E eu acho sempre muito bonito como esses grandes artistas assim conectam as pessoas de uma forma muito foda. E você vê os vídeos do Lionel Richie, todos que ele esteve aqui no Brasil, ele tava também se divertindo muito, assim. Muito, as entrevistas, sim. Ele na entrevista com a Kênia é, tipo assim, muito legal, assim. Foda. É arte, cara. Aulas e palestras e doutorado, sabe? Pra gente tosca que, enfim, que faz música e show. É isto. Boa. É isso. Vai lá, Kleber. Vamos lá, vamos ser polêmica e fofoqueira, porque essa semana rendeu. Cansei de Ser Sexy participou de uma matéria da revista POI, edição número 228 de setembro de 2025, em que eles deram uma entrevista pro Danilo Marques, que é o estagiário da revista, de fato ele é o estagiário. A matéria se chama Da Turbulência ao Silêncio, a trajetória de Luísa Matsushita e do grupo Cansei de Ser Sexy, onde eles conversam sobre a trajetória da banda e, principalmente, por que a banda não faz mais shows aqui no Brasil.
E aí, na matéria, a banda aponta como, entre aspas, responsável por isso o Adriano Sintra, que é o coautor de boa parte das principais canções, das melhores canções da banda, em conjunto com a Luísa Love Fox. E cria-se toda uma imagética do Adriano Sintra como esse cara violento, como esse cara agressivo, maluco. O que eu já discordo, porque ele continua trabalhando com vários outros artistas que gostam bastante dele, tem um longo repertório e tudo mais ali. Jamais vou atacar o ponto de vista do Danilo, ele faz um recorte que ele imaginou como matéria, que os editores da revista também pensaram. A questão é que quem conhece o Adriano Sintra sabe que ele não ia ficar quieto, desde sempre, e ele decidiu fazer um podcast chamado O Podcast Que Ninguém Vai Ouvir, Sim. mas que tem sido o meu prazer de todas as segundas-feiras. Já estamos na segunda edição, onde ele vai não só rebatendo, mas complementando alguns pontos da matéria. E assim, o que eu mais gostei não é o fato dele rebater os textos, mas de a gente mergulhar nesse processo de uma banda, que aqui no Brasil a gente via como a banda vencedora, os caras que se deram muito Sim. bem. E eles estavam completamente falidos, eles não tinham grana pra nada, eles não tinham nada, eles estavam sendo muito mal vistos na Europa. E assim, o Adriano Sintra, ele tem tudo isso documentado em uma série de e-mails, onde ele vai relendo esses e-mails e rebatendo o que vai sendo apontado pelas outras integrantes do CSS na entrevista. Então, assim, por si só, é maravilhoso pela fofoca. Eu amo uma gay fofoqueira. Adriano Sintra, você tá maravilhoso. Ele é ótimo pra apresentar o podcast, por sinal. Ele fala muito detalhadamente, explica todos os fatos. Ele pega trechos. E eu acho que a coisa mais interessante já nesse segundo episódio, ele se toca que em nenhum momento ele foi expulso da banda. Ele simplesmente não leu o e-mail direito e ele criou todo o embrolho em cima disso. E aí ele para o programa no meio, porque ele precisa entender o que está acontecendo. Ele sai, ele vai correr, ele volta horas depois. E aí ele percebe que ele fez uma cagada, mas ele se responsabiliza por isso, assim. Eu acho que é muito bom, porque no texto que surgiu lá, quando ele sai da banda, ele faz uma série de textos, se eu não me engano, no blog dele, onde ele descasca a banda até de uma postura extremamente misógina e machista. Eu acho que todo mundo ali meio que foi meio nessa pegada na época. Mas tem sido interessante acompanhar esse processo pós. Fica na dúvida se a questão... Ele fala que não é por dinheiro. Ele não fala exatamente o que é o ponto de por que elas não podem tocar. Ainda não falou, pelo menos. Mas segundo ele, nesse episódio recente, não é sobre dinheiro. São outras coisas envolvidas ali. Mas é isso, gente. Recomendo aí ler a matéria, depois ouvir o podcast, que está divertidíssimo. E você, Nick Silva, o que você traz? Quero falar de um anime hoje. Comecei a ver neste domingo um anime chamado Frieren, A Jornada para o Além. Essa coisa meio fantasia medieval, assim. Porém, a história começa tipo, meio que no epílogo, assim. A personagem principal é uma elfa ali que vive tipo, infinitamente. E aí, enfim, ela faz uma quest com mais 3 amigos que dura, sei lá, 10 anos. Derrota o Rei Demônio e tudo mais, só que a gente não sabe disso. A gente vai descobrir isso tudo sendo contado em alguns flashbacks, mas isso não é o importante da história, assim. O importante é depois, porque é uma história que lida com mortalidade, porque já no primeiro episódio, boa parte desses companheiros de missão dela morrem ou já estão muito velhos e tudo mais, então ela que é um ser imortal, ou sei lá, que vive muito mais que os humanos, tem que lidar com isso, e a forma como ela lida com isso é bem bonitinha, assim. Até onde eu vi, ela começa a formar uma nova equipe ali, já tendo em vista que são humanos que vão morrer, então ela tem que aprender a gostar dessas pessoas com o tempo que ela tem e tal. É bem bonitinho, assim, eu gostei bastante. No fim, é a história de uma... E onde tá passando? Tem na Netflix e na Crunchyroll. A primeira temporada são 28 episódios. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, como foi o Koala Festival e o Se Rasgam 2025. Vou pegar aqui, ó.
Comentário do Alex Chaves. Essa edição do Koala foi massa demais. Da organização ao line-up. Adorei ver a Isa fechando o set com Nobre Vagabunda da Daniela Mercury. Pra mim, o único problema foi uma parte do público que ficava conversando durante os shows. Foi insuportável ver tanta gente desinteressante no show do BK, falando alto pra cacete, mesmo mudando de lugar. Isso se repetiu em diversos momentos do festival. O problema de todos os festivais atualmente, né, gente? Sim. O @Tchecão comentou aqui no Instagram. Não sabia que precisava de um show do Nando Reis e Chico Chico, até ter a oportunidade de ver os dois no palco. Foi lindo, emocionante. Comentário do Rodrigo Berg, nosso apoiador. Ele falou: amei a aparição da nossa Ilse Scamparini direto da aparelhagem. Em relação ao Koala, qual é a opinião de você sobre a inserção de artistas estrangeiros no line-up? Artistas que acredito que dialogam com a proposta do festival, tipo Julieta Venegas. Eu acho super bem-vindo artistas da América Latina, inclusive eu acho que o Koala deveria abraçar isso. Eu acho que eles já trouxeram alguma vez, tipo, Perota Tingo, algumas coisas assim. Eles tentaram fazer algumas coisas. Foi o Pop Load. Não, mas eles também vieram, o Perota Tingo também veio. Vieram também? Coisa. Tá. Veio antes ainda. Mas eu acho que sim, deveria. Eu acho que é um espaço muito interessante pro Koala se ele virasse nisso, assim. Nossa, a Julieta Venegas ia fazer a festa, ela e todos os amigos dela, ela, Tulipa, Otto, todo mundo no palco. Nossa, ia ser farra. Eu apoio latinos no palco do Koala Festival. No Instagram, o Watanabe Matheus comentou: Renan falando do Se Rasgam me deu altos gatilhos. Infelizmente não pude ir esse ano, mas consegui imaginar cada detalhe dessa edição na fala dele. Não sei se é coisa da nossa terra, mas tanto Se Rasgam quanto Psica tem uma energia que só quem já foi sabe o que é. E como diz Pinduca, quem vai ao Pará parou, tomou açaí e ficou. Comentário do Paralupe, ele falou: quando a Isa tocou o Palpite, o Memorial da América Latina ficou pequeno, emocionou demais. A Simone Silmone comentou: o Pará e o Norte fazem bons festivais, palminhas. Quem tiver a oportunidade de conhecer não vai se arrepender. E o último aqui no Spotify, comentário do Matheus, falou: acredito que vi o Renan, achei ele uma pessoa familiar, só que não falei com ele. Umas 3 pessoas depois do podcast vieram falar: nossa, eu te vi lá e não achei que era você, aí não falei com você. Uma gay de bigode, nosso Fred Mercury. Pra fechar aqui no Instagram, a Guma Banda, que é a banda que eu indiquei na edição passada, comentou: me abri quando puxaram a lista das nossas refs, kkkk, bom demais, gente, corações roxos, que é a cor deles. Eu sou @Kleberfac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no X, é isso. Eu sou _ Renan Guerra em todas as redes sociais. Toda sexta-feira tem minha newsletter no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente, compartilhe, curte, avalie. Se puder, seja um de nossos apoiadores. A partir de R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Ouve programas com muitos meses de antecedência e participa aqui das gravações ao vivo, como o fortíssimo Marco Antônio Gomes, Vinícius Correia, Rodrigo Berg, Tuane Malman, Danilo Ferreira, Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri e Laricinha. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.